Continuação do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, parte 2. Tradução do livro pela Cultura Brasil Org. Sobre a medida na disposição dos meios. Antigamente, os guerreiros especialistas se faziam a si mesmos invencíveis em primeiro lugar, e depois aguardavam para descobrir a vulnerabilidade de seus adversários. Fazeres-te invisível significa conheceres-te a ti mesmo. Aguardar para descobrir a vulnerabilidade do adversário significa conhecer o outro. A invencibilidade está em ti mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Por isso, os guerreiros especialistas podem ser invencíveis, porém não podem fazer com que seus adversários sejam vulneráveis. Se os adversários não têm ordem de batalha sobre o que informar-se, nem negligências ou falhas das quais aproveitar-se, como podes vencer ainda que estejam bem providos? Por isso, é pelo que se disse que a vitória pode ser percebida, porém não fabricada. A invencibilidade é uma questão de defesa, a vulnerabilidade é uma questão de ataque. Enquanto não tenhas observado as vulnerabilidades na ordem de batalha dos adversários, oculta a tua própria formação de ataque e prepara-te para ser invencível, com a finalidade de preservar-te. Quando os adversários têm ordens de batalha vulneráveis, é o momento de sair e atacá-lo. A defesa é para tempos de escassez, o ataque para tempos de abundância. Os especialistas em defesa se escondem nas profundezas da terra, os especialistas em manobras de ataque se escondem nas mais elevadas alturas do céu. Desta maneira, podem proteger-se e lograr a vitória total. Em situações de defesa, cala as vozes e elimina os cheiros, escondidos como fantasma e espíritos sob a terra, invisíveis para todo o mundo. Em situações de ataque, o teu movimento é rápido e o teu grito fulgurante, veloz como o trovão e o relâmpago, para que teus adversários não possam se preparar mesmo que venham do céu. Prever a vitória, quando qualquer um pode conhecer, não constitui verdadeira destreza. Todos elogiam a vitória, ganha em batalha, porém em vitória não é realmente tão boa. Todos elogiam a vitória na batalha, porém verdadeiramente desejável é poder ver o mundo sutil e dar-se conta do mundo do oculto, até ao ponto de ser capaz de alcançar a vitória onde não existe forma. Não se requer muita força para levantar um cabelo. Não é necessário ter uma vista aguda para ver o sol e a lua, nem se necessita ter muito ouvido para escutar o retumbar do trovão. O que todos conhecem não se chama sabedoria. A vitória sobre os demais, obtida por meio da batalha, não se considera uma boa vitória. Antigamente, os que eram conhecidos como bons guerreiros venciam quando era fácil vencer. Se só és capaz de assegurar a vitória depois de enfrentar um adversário em um conflito armado, essa vitória é uma dura vitória. Se fores capaz de ver o sutil e de perceberes o oculto, irrompendo antes da ordem de batalha, a vitória assim obtida é uma vitória fácil. Em consequência, as vitórias dos bons guerreiros se destacam por sua inteligência ou sua bravura. Assim, pois, as vitórias que se ganham em batalhas não são devidas à sorte. Essas vitórias não são casualidades, senão que são devidas a ter se situado previamente em posição de poder ganhar com seguridade, impondo-a sobre os que já tinham perdido de antemão. A grande sabedoria não é algo óbvio. O mérito grande não se anuncia. Quando és capaz de ver o sutil, é fácil ganhar.
que tem isso que ver com a inteligência ou a bravura, quando se resolvem os problemas antes que surjam. Quem chama isso de inteligência? Quando há vitórias sem batalha. Quem fala de bravura? Assim, pois, os bons guerreiros tomam posições em um terreno no qual não podem perder e não passam por alto as condições que fazem seus adversários inclinar-se à derrota. Em consequência, um exército vitorioso ganha primeiro e inicia a batalha depois. Um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Essa é a diferença entre os que têm estratégia e os que não têm planos. Os que utilizam boas formas cultivam um caminho e observam as leis. Assim podem governar prevalecendo sobre os corruptos. Servir-se de harmonia para desvanecer a oposição, não atacar um exército inocente, não fazer prisioneiros ou tomar saques por onde passa o exército, não cortar as árvores nem contaminar os poços, limpar e purificar os templos das cidades e montanhas do caminho que atravessas, não repetir os erros de uma civilização decadente. A tudo isso se chama o caminho e suas leis. Quando o exército está estritamente disciplinado, até ao ponto em que os soldados morreriam antes que desobedecer às ordens, e as recompensas e os castigos merecem confiança e estão bem estabelecidos. Quando os chefes e oficiais são capazes de atuar desta forma, podem vencer a um príncipe inimigo corrupto. As regras militares são 5: medição, avaliação, cálculo, comparação e vitória. O terreno dá lugar às medições. Estas dão lugar às avaliações. As avaliações aos cálculos, esses às comparações e as comparações dão lugar às vitórias. Mediante comparações das dimensões, pode conhecer onde há vitória ou derrota. Em consequência, um exército vitorioso é como 1 quilo comparado a 1 grama. Um exército derrotado é como 1 grama comparada a 1 quilo. Quando o que ganha consegue que o seu povo vá à batalha como se estivesse dirigindo uma grande corrente de água ao longo de um vale profundo, isto é uma questão de ordem de batalha. Quando a água se acumula em um vale profundo, ninguém pode medir a sua quantidade. O mesmo acontece quando a nossa defesa não mostra a sua arma. Quando se solta a água, ela se precipita para baixo como uma torrente, de maneira tão irresistível como o nosso próprio ataque. Sobre a firmeza. A força é a energia acumulada ou a parte que se percebe. Isto é muito mutável. Os especialistas são capazes de vencer o inimigo criando uma percepção favorável neles e assim obter a vitória sem necessidade de exercer sua força. Governar sobre muitas pessoas como se fossem poucas é uma questão de dividi-la em grupos ou setores, é organização. Batalhar contra um grande número de tropas como se fossem poucas é uma questão de demonstrar força, símbolos e sinais. Refere-se a conseguir uma percepção de força e poder na oposição. No campo de batalha se refere às formações e bandeiras utilizadas para organizar as tropas e coordenar seus movimentos. Conseguir que o exército seja capaz de combater contra o adversário sem ser derrotado é uma questão de empregar métodos ortodoxos ou heterodoxos. A ortodoxia e a heterodoxia não são elementos fixos, senão que se utilizam como um ciclo. Um imperador que foi um famoso guerreiro e administrador falava de manipular as percepções dos adversários sobre o que é ortodoxo e heterodoxo, e depois atacar inesperadamente, combinando ambos métodos até convertê-los em um, tornando-se quase assim indefinível para o inimigo. Que o efeito das forças seja como o de pedras arrojadas sobre ovos é uma questão de cheio e vazio. Quando induzes o adversário a atacar em seu território, sua força sempre está vazia, em desvantagem, enquanto que não competes no que são melhores, tua força sempre estará cheia. Atacar com o vazio
Contra o cheio é como atirar pedras sobre ovos, de certeza se quebram. Quando se inicia uma batalha de maneira direta, a vitória se ganha por surpresa. O ataque direto é ortodoxo e o ataque indireto é heterodoxo. Só há duas classes de ataques na batalha: o extraordinário por surpresa e o direto ordinário, porém suas variantes são inumeráveis. O ortodoxo e o heterodoxo se originam reciprocamente como um círculo sem começo nem fim. Quem poderia esgotá-los? Quando a velocidade das águas que flui alcança um ponto em que pode mover as pedras, essa é a força direta. Quando a velocidade e a manobrabilidade do falcão é tal que pode atacar e matar, isso é precisão. O mesmo ocorre com os guerreiros especialistas. Sua força é rápida, sua precisão certeira. Sua força é como disparar uma catapulta. Sua precisão é dar no objeto previsto e causar o efeito esperado. A desordem chega da ordem, a covardia surge do valor, a debilidade brota da força. Se queres fingir desordem para convencer os teus adversários e distraí-los, primeiro tens que organizar a ordem, porque só então podes criar uma desordem artificial. Se queres fingir covardia para conhecer a estratégia dos adversários, primeiro tem que ser extremamente valente, porque só então podes atuar como tímido de maneira artificial. Se queres fingir debilidade para induzir arrogância em teus inimigos, primeiro deve ser extremamente forte, porque só então podes pretender ser débil. A ordem e a desordem são uma questão de organização. A covardia é uma questão de valentia e de ímpeto. A força e a debilidade são uma questão de formação na batalha. Quando um exército tem a força do ímpeto, inclusive o tímido se torna valente. Quando perde força do ímpeto, inclusive o valente se converte em tímido. Nada está fixado nas leis da guerra. Esta se desenvolve sob a base do ímpeto. Com astúcia se pode antecipar e conseguir que os adversários se convençam a si mesmos como proceder e mover-se. Ajuda-os a caminhar pelo caminho que eles traça. Faz mover-se os inimigos com a perspectiva do triunfo para que caiam na emboscada. Os bons guerreiros buscam a efetividade na batalha a partir da força do ímpeto, e não dependem só da força de seus soldados. São capazes de escolher a melhor gente, empregá-los adequadamente e deixar que a força do ímpeto logre seus objetivos. Quanto a entusiasmo, convicção, ordem, organização, recursos, compromisso dos soldados, tem a força do ímpeto e o tímido é valoroso. Assim é possível determinar os soldados por suas capacidades, habilidades e encomendar-lhes dever e responsabilidades adequadas. O valente pode lutar, o cuidadoso pode fazer sentinela e o inteligente pode estudar, analisar e comunicar. Cada qual é útil. Fazer que os soldados lutem, permitindo que as forças do ímpeto façam seu trabalho, é como fazer rodar rocas. As rocas permanecem imóveis quando estão em um lugar plano, porém giram em um plano inclinado. Ficam fixas quando são quadradas, porém giram se são redondas. Portanto, quando se conduz os homens à batalha com astúcia, o impulso é como rocas redondas que se precipitam montanha abaixo. Esta é a força que produz a vitória. Sobre o cheio e o vazio. Os que antecipam se preparam e chegam primeiro ao campo de batalha e esperam ao adversário estão em posição descansada. Os que chegam por último ao campo de batalha, os que improvisam e iniciam luta, acabam esgotados. Os bons guerreiros fazem com que os adversários venham a eles e de nenhum modo se deixam atrair fora da sua fortaleza. Se fazes com que os adversários venham a ti para combater, tua força estará sempre vazia. Se não sais a combater, tua força estará sempre cheia.
Esta é a arte de esvaziar os demais e de encher-te a ti mesmo. O que impulsiona o adversário a vir até a ti por própria decisão é a perspectiva de ganhar. O que desanima o adversário de ir até ti é a probabilidade de sofrer danos. Quando os adversários estão em posição favorável, deves cansá-lo. Quando estão bem alimentados, cortar os mantimentos. Quando estão descansados, fazer que se ponha em movimento. Ataca inesperadamente, fazendo que os adversários se esgotem, correndo para salvar suas vidas. Interrompe suas provisões, arrasta seus campos e corta suas vias de aprovisionamento. Aparece em lugares críticos e ataca de onde menos se esperam, fazendo que tenham que acudir ao resgate. Aparece onde não possam ir, dirige-te até onde menos esperem. Para deslocar-te centenas de quilômetros sem cansaço, atravessa terras despovoadas. Atacar um espaço aberto não significa só um espaço em que o inimigo não tem defesa. Enquanto sua defesa não seja estrita, o lugar não esteja bem guardado, os inimigos se dispersarão ante ti, como se estivessem atravessando um território despovoado. Para tomar infalivelmente o que atacas, ataca donde não há defesa. Para manter uma defesa infalivelmente segura, defende onde não há ataque. Assim, no caso dos que são especialistas em ataque, seus inimigos não sabem por onde atacar. Quando se cumprem as instruções, as pessoas são sinceramente leais e comprometidas. Os planos e os preparativos para a defesa implantados com firmeza, sendo tão sutil e reservado que não se revelam as estratégias de nenhuma forma, e os adversários se sentem inseguros e sua inteligência não lhes serve para nada. Se extremamente sutil, discreto até o ponto de não ter forma, se completamente misterioso e confidencial, até o ponto de ser silencioso. Dessa maneira poderás dirigir o destino de teus adversários. Para avançar sem encontrar resistência, arremete por seus pontos débeis. Para retirar-te de maneira esquiva, se mais rápido que eles. As situações militares se baseiam na velocidade. Chega como o vento, move-se como o relâmpago, e os adversários não poderão vencer-te. Portanto, quando queiras entrar na batalha, inclusive se o adversário está entrincheirado em posição defensiva, não poderá evitar lutar se atacas no lugar no que deve acudir irremediavelmente ao resgate. Quando não queiras entrar em batalha, inclusive se traças uma linha no terreno que queres conservar, o adversário não pode combater contigo porque lhes dá uma falsa pista. Isto significa que quando os adversários chegam para atacar-te, não lutas com eles, senão que estabeleces uma mudança estratégica para confundi-los e enchê-los de incerteza. Por conseguinte, quando induzes outros a efetuar uma formação, enquanto tu mesmo permaneces sem forma, estás concentrado enquanto o teu adversário está dividido. Faz que os adversários vejam como extraordinário o que é ordinário para ti. Faz que vejam como ordinário o que é extremamente extraordinário para ti. Isto é induzir ao inimigo a efetuar uma formação. Uma vez vista a formação do adversário, concentra tuas tropas contra ele. Como tua formação não está à vista, o adversário dividirá seguramente suas forças. Quando estás concentrado, formando uma só força, enquanto o inimigo está dividido em 10. Essas atacando uma concentração de 1 contra 10, assim tuas forças superam das suas. E podes atacar a uns poucos soldados com muitos, desanimarás o número de teus adversários. Quando estás fortemente entrincheirado, estás forte atrás de boas barricadas, e não deixas filtrar nenhuma informação sobre suas forças.
Sai fora sem informação precisa, ataca e conquista de maneira irrestrita. Não devem conhecer onde pensas liberar a batalha, porque quando não se conhece o inimigo, destaca muitos postos de vigilância, e no momento que se estabelecem numerosos postos, só tens que combater contra pequenas unidades. Assim, pois, quando sua vanguarda está preparada, sua retaguarda é defeituosa, e quando sua retaguarda está preparada, sua vanguarda apresenta pontos débeis. As preparações de sua ala direita significarão carência em sua ala esquerda. As preparações por todas as partes significará ser vulnerável por todas as partes. Isso significa que quando as tropas estão em guarda em muitos lugares, estão forçosamente espalhadas em pequenas unidades. Quando se dispõe de poucos soldados, só está na defensiva contra o adversário. O que dispõe de muitos faz que o inimigo tenha que defender-se. Quanto mais defesas induzes a adotar o teu inimigo, mais debilitado ele ficará. Assim se conhece o lugar e a data da batalha. Podes acudir a ela mesmo que estejas a 1000 quilômetros de distância. Se não conheces o lugar e a data da batalha, então teu flanco esquerdo não pode salvar ao direito. Tua vanguarda não pode salvar a tua retaguarda, e tua retaguarda não pode salvar a tua vanguarda, nem mesmo em um território de umas poucas dezenas de quilômetros. Você tem muitas mais tropas que os demais. Como pode ajudar-te este fator para obter a vitória? Se não conheces o lugar e a data da batalha, mesmo que tuas tropas sejam mais numerosas que as deles, como podes saber se vais ganhar ou perder? Assim, pois, se disse que a vitória pode ser criada. Se fazes que os adversários não saibam o lugar e a data da batalha, sempre podes vencer. Inclusive, se os inimigos são numerosos, pode fazer-se que não entrem em combate. Portanto, faz tua valoração sobre eles para averiguar seus planos e determinar que a estratégia pode ter êxito e qual não. Incita-os à ação para descobrir qual é o esquema geral de seus movimentos e descansa. Faz algo por ou contra eles para ter sua atenção, de maneira que possa atraí-los, descobrir seus hábitos de comportamento de ataque e de defesa. Induza-os a adotar formação específica para conhecer seus pontos fracos. Isso significa utilizar muitos métodos para confundir e perturbar o inimigo com o objetivo de observar suas formas de resposta para ti. Depois de tê-los observado, haja em consequência, de maneira que pode saber que classe de situação significam vida e quais significam morte. Teste-os para averiguar seus pontos fortes e seus pontos débeis. Portanto, o ponto final da formação de um exército é chegar à não forma. Quando não tens forma, os informadores não podem descobrir nada, já que a informação não pode criar uma estratégia. Uma vez que não tens forma perceptível, não deixas pegadas que possam ser seguidas. Os informadores não encontram nenhuma fresta para onde olhar, e os que estão a cargo da planificação não podem estabelecer nenhum plano razoável. A vitória sobre multidões mediante formação precisa deve ser desconhecida das multidões. Todo mundo conhece a forma que resultou em vencedor, porém ninguém conhece a forma que assegurou a vitória. Em consequência, a vitória na guerra não é repetitiva, senão que adapta a sua forma continuamente. Determinar as mudanças apropriadas significa não repetir as estratégias prévias para obter a vitória. Para consegui-la, posso adaptar-me desde o princípio a qualquer formação que os adversários possam adotar. As formações são como a água. A natureza da água é evitar o alto e ir para baixo. A natureza dos exércitos é evitar o cheio e atacar o vazio. O fluxo da água está determinado pela terra. A vitória vem determinada pelo adversário. Assim, pois, um exército não tem formação constante, o mesmo que
A água não tem forma constante. Se chama gênio a capacidade de obter a vitória, cambiando e adaptando-a segundo o inimigo.